É sempre mais fácil ser covarde, é mais fácil mentir, é mais fácil se submeter, é mais fácil puxar o tapete. É incrível a incapacidade do homem aprender com a experiência. A gente pode excluir, a gente tem preconceito, a gente tem intolerâncias de todos os tipos. A gente não aprende com a experiência histórica. Uma característica dessa ideia da teoria da miséria da natureza humana, como se falava na Idade Média, é de que essa teoria, ela de alguma forma nos oferece um certo acolhimento para os nossos fracassos morais, entende? Enquanto que, se você está alinhado com a posição humanista do senso comum, que o ser humano é bom, ele é autônomo, ele é livre, basta abandonar a igreja ou alguma coisa semelhante, basta estudar ciência, acreditar na ciência ele vai ficar bom. Essa posição, ela tem um conforto muito grande, que é jogar pedra no telhado de quem é religioso, chamá-lo de ignorante, mas ela tem um incômodo. Esse incômodo é porque a experiência do ser humano, histórica e cotidiana, é de que a gente não está com essa bola toda. Né? A gente não está com essa bola toda. A gente não tem essa autonomia moral para realizar o bem o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro atravessando o samba, aprontando com os outros, tendo maus sentimentos. Ou seja, quem acredita no pecado precisa mentir menos sobre si mesmo. Mas, Pondé, então o que definiria o humanismo? A questão religiosa, a questão da proximidade ou distância de Deus, a proximidade ou distância do pecado, ou essa autonomia moral a que você se refere? Ou as duas coisas são a mesma coisa? Enfim, o que define o humanismo? É Então, a religião ou a ausência dela? Não. O humanismo surge religioso, né? O humanismo, quem não era religioso no século XVI na Europa, né? Muito difícil imaginar alguma pessoa letrada que não fosse cristã, né? Principalmente. Claro, tinha os judeus letrados também, tinha os muçulmanos, mas essa discussão acontece muito dentro do cristianismo, né? Então, o humanismo ele nasce religioso, nasce católico, né? E a diferença dele para com digamos, a antropologia filosófica que ele se afasta é porque é um cristianismo mais otimista. Por isso que eu falei do Mirandola. O Mirandola era um conde super católico, né? E quando ele está dizendo que nós não somos definidos como os outros animais, nós somos indefinidos como Deus, quando ele interpreta façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele interpreta esse texto dizendo que Deus fez de nós seres criativos e artísticos como ele. Portanto, somos livres. A gente está no universo cristão católico. Não há nenhum ateísmo aí. Para o humanismo se tornar ateu, né? Você vai precisar do século XIX, final do XVIII e tal. Então, o humanismo nasce religioso, nasce cristão. Você pode muito bem ser um cristão, e quase todos os cristãos católicos, pelo menos hoje em dia, são humanistas, não acham que o homem carrega o pecado, que ele é miserável, que ele merece o inferno. Não, mas acreditam em Deus e são humanistas. Agora, tem um outro campo do humanismo que é mais reconhecível como humanismo, que é a moçada que se afastou da religião como um todo. Lembrei da frase que ele fala no Silence of Animals, Silêncio dos Animais, que é incrível a capacidade do homem aprender com conhecimento. E, ao mesmo tempo, é incrível a incapacidade do homem aprender com a experiência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente é capaz de repetir os mesmos erros que foram cometidos no século XV, no XVI, no XVII. A gente pode matar ainda um monte de gente pelo que a gente acredita, a gente pode excluir, a gente tem preconceito, a gente tem intolerâncias de todos os tipos. A gente não aprende com a experiência histórica. Pondé,
O ser humano em que acreditam os humanistas existe de verdade ou em que medida ele é idealizado? Olha, Thaís, seguindo de novo John Gray, eu diria que esse ser humano do humanismo potente, que se parar de acreditar em Deus vai fazer maravilhas, que seguramente seguir só a ciência vai dar tudo certo, e que evolui à medida que vai se assumindo dessa forma, eu diria que esse é um dos novos mitos que o ser humano produziu. A gente já produziu o mito de Adão e Eva, a gente produziu o mito na tradição grega, na tradição romana, egípcia, toda religião tem mito, né? E esse é um mito tipicamente moderno, né? Essa ideia de que existe esse ser humano que seguramente, se você retirar as amarras da superstição, ele seguramente será melhor. É importante lembrar que alguns dos movimentos fascistas violentos na Europa, ao longo do século XX, não eram religiosos. E os comunistas também não eram religiosos. E cometeram atrocidades iguaizinhas a grupos religiosos. O que não significa que não seja possível, de novo, pessoas que se dedicam a determinadas atividades, a determinadas causas, e que estão implicadas com ela, e que no seu dia a dia, mesmo que não tenha nenhuma grande causa, haja de forma decente. Sempre existiu seres humanos decentes. Você nunca precisou matar Deus para isso existir, certo? E o contrário também. E o contrário também, não precisou de Deus para que eles existissem. Então, assim, eu acho que esse homem, essa mulher do humanismo aí, é uma abstração, é uma Quis dizer o idealização. contrário também, sempre existiram maus, homens maus. Claro, isso é o mais fácil. Né? E nem grandes maus, não. Mas é sempre mais fácil ser covarde, é mais fácil mentir, é mais fácil se submeter, é mais fácil puxar o tapete. Se você disser que não, você é mentiroso. Ainda no período do Renascimento, onde surge o humanismo, você tem também toda uma erudição da cultura greco-romana e dos filósofos e retóricos e tal, em que esses cristãos europeus descobrem que ali há sabedoria e ali não há pecado. Então não é só a Bíblia e o texto do pecado e a leitura do Santo Agostinho que esgota a possibilidade de entendimento de quem somos nós, certo? Então você deve ver aí uma abertura do espectro, né? É aquele fenômeno que normalmente acontece quando você começa a ler mais. E à medida que eles começaram a ler mais, eles começaram a ter visões, não só aquela. Acontece até hoje com quem começa a ler mais, né? Você tem uma visão tal, você começa a ler alguma coisa aqui, e essa visão que você tem pode entrar em conflito. É claro que a gente está falando de uma visão do ser humano, né? Que foi super importante, porque trouxe para dentro da filosofia ideias como nós somos racionais, se a gente se esforçar, a gente fica melhor. Portanto, não existe nada a priori que condene a gente a ser sempre estúpido e mau. Por que esse humanismo ateu, Pondé, acha que Deus ou a religião atrapalham o homem? Primeiro, localizar só uma figura que é considerado um dos fundadores do humanismo ateu, que é o filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Essa ideia é de que a crença em Deus nos aliena das nossas próprias capacidades. E como Marx vai mostrar na sequência, a crença em Deus não só nos aliena das nossas capacidades individuais de ação, nos aliena de nossas capacidades econômicas, de gestão da nossa vida, porque a gente aloca isso tudo na mão do clero, daqueles que supostamente fazem a comunicação entre nós e Deus. Então, o humanismo ateu, ele é um passo adiante, digamos, né, do processo de afastamento da ideia de pecado,
Porque, neste caso, acreditar em Deus é em si um equívoco para os humanistas ateus. Porque a religião atrapalha, Não porque só é ela... um equívoco, como é deletério, então. Exatamente, não é só um equívoco, porque Deus não existe, mas também atrapalha, porque atrapalha a sua movimentação, atrapalha a sociedade, pessoas que são religiosas acabam dificultando certos ideais, certas legislações, certas compreensão dos direitos individuais, certo? Toda vez que você está falando de Deus, você está falando do homem. Falando do poder de Deus, você está falando do poder do homem. Você está falando dos poderes de Deus, você está falando do poder de gente que mente para você dizendo que ele representa Deus. E você dá dinheiro, se submete, faz tudo isso e é expropriado das suas próprias capacidades. Os humanistas ateus entendem que, se você for um ateu, humanista ateu, que carrega o otimismo com relação ao homem do mesmo jeito, você é uma pessoa que tem maior amplitude de ação, maior amplitude de pensamento, você é mais livre nas suas ideias e você não se submete ao discurso do clero, seja ele de que religião for. Todo mundo deseja o bem? Mesmo que não faça o bem, mas deseja o bem no fundo? Eu acho que é difícil dizer que todo mundo deseja o bem. Primeiro, vamos deixar o bem de barato, né? Como a gente falou no começo, vamos deixar o bem de barato, vamos deixar o bem, assim, fazendo de conta que está todo mundo entendendo a mesma coisa, né? Para facilitar a minha vida e a sua aqui, né? Então, assim, todo mundo deseja o bem, acho que é difícil falar isso. É claro que talvez pessoas que ao longo da história fizeram coisas ruins, e aí a gente vai cair em clichês, que mataram muita gente, ou que roubou muita gente e tal. Talvez se você as entrevistar, ela queira apresentar para você que ela teve uma justificativa boa para aquilo, né? Ou mesmo pessoas que, por acaso, se façam seguidoras dela posteriormente, aí eu tenho aqui um monte de nomes na cabeça e todo mundo tem quando a gente fala disso, essas pessoas poderiam dizer, não, ele estava pensando em fazer o bem, mas os seus seguidores não seguiram o que ele mandou, o processo degenerou, mas era a origem em si. Não entenderam, não era isso que ele entenderam disse. bem o que tinha que fazer, mas eu acho assim, eu acho difícil dizer que todo mundo deseja fazer o bem. Acho que é empiricamente não verificado. O que isso quer dizer numa linguagem comum? Não dá para sustentar isso na experiência da realidade, que todo mundo sempre quer fazer o bem. Alguém que te rouba e dá um tiro na tua cabeça, está querendo fazer o bem? Acho difícil. O bem é mais fácil ou difícil de ser representado, Pondé? Olha, eu tenho uma suspeita de que o bem é mais difícil de ser representado. E mais difícil no sentido... Na verdade, isso que eu vou dizer agora, eu acho que o mal também pode padecer um pouco, que é, se eu estiver pensando, por exemplo, em arte pictórica, né? Figurativa, eu quero dizer, representação figurativa, seja em tela, seja em audiovisual, né? Produção fílmica, o mal corre sempre o risco de ser representado assim na sua forma sádica, digamos assim, tortura, furar, cortar, queimar. Aliás, como era uma imagem que se tinha do inferno, né? Muito comum. O bem, quando representado nessa chave, é tão infantil que chega a ser grotesco. Porque é difícil de representar o bem. Por exemplo, se eu represento o bem numa imagem de alguém diante de uma praia bonita, com o vento, a brisa do mar batendo no meu rosto, eu imagino que isso é um bem, né? A imagem do bem, ou a imagem do paraíso, sei lá o quê. Aí eu digo, olha só, eu morei tantos anos na Bahia, fiquei tantas vezes em pé na frente de uma praia bonita, tomando um vento no rosto, eu estive num paraíso e não sabia. O que evidentemente não é verdade. Então, assim,
Não é que o mal é mais fácil, mas se você colocar as representações do mal e a representação do bem, parece que a gente consegue sofisticar mais fácil a O representação bem do fica mais mal. brega, então? É O isso? bem fica meio brega, meio bobo. Eu acho isso uma questão filosófica bem interessante, mas por que que o bem, quando é representado, normalmente ele fica mais infantil? E o mal parece mais fácil, de certa forma, e mais rico. Talvez seja porque a gente tem mais parentesco com o mal Eu ia mesmo. falar isso, porque nós somos do mal, então. Talvez a gente tenha mais parentesco com o mal, sei lá. Reinventar-se virou um verbo muito comum no marketing, nos consultórios de terapia, na propaganda e tudo. Eu queria saber se todo mundo pode se reinventar e por que é ter essa obsessão agora por se reinventar? Todo mundo precisa se reinventar, quer se reinventar. E se é possível para todo mundo se reinventar? A ideia de que as pessoas têm que se reinventar é mais ou menos como a ideia de que as empresas têm que inovar. E aí você descobre uma matriz claramente vinculada à sociedade de mercado, ao capitalismo, né? A ideia de que tudo tem que se reinventar para conseguir estar o tempo inteiro entregando, como se fala no mundo corporativo, né? E tudo tem que ser novo? Tudo que é novo, renovado, tem mais valor, é isso? Tem mais valor, porque se é novo, é uma nova invenção, já foi produzido para demandas que são novas, né? Então você tem esse caso da reinvenção. Se qualquer autor, tipo Adorno, olhasse para isso, ele ia identificar claramente a mercantilização, como se fala. Quer dizer, o ser humano é uma mercadoria, e assim como qualquer mercadoria ou qualquer empresa, ele tem que se reinventar para enfrentar as novas demandas de mercado. E aí, eu acho que tem esse fator, que é, na realidade, o fator preponderante dos discursos de coaching, nos programas de televisão, o mesmo nas redes sociais, em que pessoas, por exemplo, aparecem fazendo exercícios físicos, esportes radicais, ou qualquer coisa que o valha, para passar a ideia de que você aos 50 ou 60, você consegue se reinventar assim como uma pessoa jovem, que teria a mesma energia. Porque uma das características com o passar do tempo na vida é justamente que a maior parte das pessoas tem menos energia. Então, você precisa fazer uma análise de onde você vai gastar essa energia. Por que parece que, com o passar do tempo, as pessoas ficam mais amargas, desesperançosas e frias? Porque justamente a vida vai deixando de ser tão divertida, né? Assim, inclusive, principalmente se você é uma pessoa que teve muitas expectativas, você poderá ficar uma pessoa muito amarga com o passar do tempo. Se você se iludiu muito com o mundo tal como ele é, se você é uma pessoa que comprou muitas teses falsas de como a vida devia ser, se você desenvolveu uma doença terminal, certo? Se você, quando ela fala de fria, se você, na realidade, não é uma pessoa mais que sente nenhum tesão por coisa nenhuma, existe um risco contínuo de um certo quadro depressivo do envelhecimento. Nós evoluímos num ambiente em que muito poucas pessoas envelheciam. E mesmo esse envelhecimento era primeiro na nossa categoria de calendário, hoje menos anos, era considerado mais velho. E depois o mundo que essa pessoa vivia, ele mudava praticamente nada. Então, essa ideia de que as pessoas melhoram com o tempo, ficam mais sábias, mais maduras, também tem a ver com a ideia de que o mundo, a ideia inclusive marxista, de que o mundo evolui, o mundo melhora, a civilização tende a se superar? Eu acho que o otimismo que aparece no Marx, na verdade, é um otimismo típico do século final do XVIII e do XIX, né? Tanto marxistas quanto burgueses partilham desse otimismo, né? De que a humanidade evolui, a história evolui, a sociedade evolui. E a ideia de que as pessoas evoluiriam está muito vinculada a isso, sem dúvida nenhuma. E à medida que você vai evoluindo, são duas ideias de evolução, digamos. Uma é de que as pessoas, à medida que você vai vivendo, você vai aprendendo mais, e aí você ficaria melhor de alguma forma. E a outra é de que quem vai nascendo cada vez melhor. A maior parte das pessoas vive uma vida sem ter encontrado nenhum grande sentido no que faziam. Envelhecem, não fazem coisa nenhuma.
as famílias cada vez mais atomizadas. Não tem muito dinheiro, certo? E a gente não está acostumado a viver muito tempo sabendo que a morte está chegando. Isso entristece, pode deixar você amargo mesmo.